Eu assumi um compromisso de falar com vocês pelo menos 2 vezes na semana, e é por isso que eu estou aqui. Falei no vídeo anterior que nessas férias eu iria falar exatamente tudo que eu tenho visto para auxiliar não só as professoras, mas também os pais, né, que são envolvidos nesse canal, que me acompanham ou que de alguma forma estão ligados a mim. Hoje eu recebi um aluno pela primeira vez. Hoje são 8 de dezembro de 2025 e eu recebi um aluno com um contrato de 1 ano, ou seja, eu vou atendê-lo até dia 8 de dezembro de 2026. Ai, Amanda, por que você está trazendo isso à tona? Porque os pais, esses vídeos é direcionado para os pais, tá? Vocês precisam ter ciência e cautela, sensibilidade e outros adjetivos dessa área para entender que, independente de quem seja a professora, independente de qual seja a escola, vocês têm que ter a responsabilidade de olhar para os seus filhos e entender até quando ele precisa de ajuda. Não tô falando isso porque essa família me buscou de última hora. Não tô falando isso porque muitos poderiam olhar dessa forma, né? Nossa, em dezembro. Eu confesso que quando eu recebi a mensagem e vi o desespero da família, eu falei assim, meu Deus, mas do nada assim, sabe, no último mês. Eu sei que há uma procura bem maior quando é no final do ano, novembro e dezembro, gente, esquece que eu acabo não parando de trabalhar nem tão cedo. Porque são as últimas provas, agora que eles estão vendo que realmente a criança tem dificuldade, o que a professora veio alertando desde o início do ano agora fica mais em evidência, acaba ocorrendo risco de reprovação. E aí acaba que os meus serviços de aulas particulares, aulas coletivas, eles são muito procurados nessa época do ano, né? Ou no meado do ano ou no final do ano. Só que essa mãe, ela não queria um contrato só para os 2 primeiros meses, ela queria o ano inteiro. Por quê? Porque ela entendeu que o filho dela realmente precisava de um acompanhamento, que talvez só a escola não estaria dando. E ela estudando com ele em casa também não. Desculpa, gente, para vocês verem que é real mesmo. Eu acabei de receber uma encomenda de um livro que eu comprei. Enfim, vamos voltar. E essa mãe, ela entendeu, ela percebeu que essa criança realmente precisava de um acompanhamento diferente, né? Direcionado para o filho dela, porque eu dei a opção das aulas coletivas, que às vezes ela acaba sendo com um custo-benefício um pouco menor do que as aulas particulares. Eu tenho aí a possibilidade de atender uma criança ou 5 crianças, 3 crianças, tudo varia. Quanto mais a exigência, infelizmente ou felizmente, maior é o pagamento por questões de atenção, de tempo, né, e coisa e tal. Só que o que acontece muitas das vezes, o que eu observo, tá? Não vou dizer assim que é um número muito grande, mas 80% das pessoas, das famílias que eu acompanho, eles tendem a culpar o profissional do ano anterior. E não é uma cultura só da família, porque às vezes isso acontece também dentro da escola. E fulano não aprendeu porque a professora tal não passava tal coisa, a professora tal... Só que assim, eu não pego um aluno como uma folha branca, sabe? Essa criança, ela tem a cultura dela, ela já chega para mim com alguns conhecimentos. E muitas das vezes, nessa área de alfabetização, até o 5º ano, a gente lida muito mais com o emocional da criança. Às vezes a criança está desmotivada porque ela está vendo os amigos aprender com facilidade ou não. Às vezes ela só não teve oportunidade de se expressar, mas ela sabe. Às vezes ela só foi mal entendida, ou às vezes ela realmente só precisa de um suporte ali para que ela consiga alavancar, tá? E quando você tira essa responsabilidade da sua culpa, de assim, ele só não aprendeu porque o fulano não fez, e você não busca um profissional para poder auxiliar o seu filho, você acaba jogando esse problema para frente. Por quê? O seu filho na escola, ele vai ser aluno daquela professora por 1, 2, no máximo 3 anos. Só que ele vai ser o seu filho para sempre. Então, se você viu que no início ele já tinha uma dificuldade,
Tome a responsabilidade de procurar ajuda. Amanda, eu não tenho condições financeiras para contratar uma profissional para poder dar aula para ele, para poder suprir as necessidades dele, porque nem sempre, às vezes, é uma questão de didática mesmo, às vezes é uma questão emocional, a criança está ali preocupada, ou está entristecida por situações que estão acontecendo na família, já sabe que a sua família passou por um problema difícil, perdeu alguém querido, houve um tipo de separação, observou que a criança teve um comportamento diferente do que é o normal daquela criança, aquilo ali com certeza vai afetar o desenvolvimento dela. Então, o que eu sugiro? Assuma a responsabilidade de entender que o seu filho, ele é uma responsabilidade sua pelo resto da sua vida. E se você não tem, presta bem atenção, se você não tem tempo, se você não tem paciência, se você não tem didática para poder ensinar ele, você precisa contratar uma pessoa que tenha tempo, didática e estratégia para poder ajudar. Você não pode ficar jogando essa responsabilidade para o outro. Essa família, ela chegou para mim no final do ano? Sim, ela chegou para mim no final do ano. Mas na primeira conversa parental, eu vi que a mãe está completamente consciente das necessidades da criança e que ela entende que ele não precisa estudar só para fazer as provas de recuperação. Ele não precisa estudar somente para ir para o ano seguinte. Ela entende que se ele não der continuidade, ele vai continuar tendo problemas. Entendeu a diferença? Ela assumiu a responsabilidade de, nossa, meu filho realmente precisa de ajuda, eu preciso realmente buscar alguém que possa ajudá-lo. E aí ela já veio pronta, assim, Amanda, eu quero pro ano todo. Então, assuma a responsabilidade. Tem coisas que vocês podem fazer, como buscar um profissional, colocar a criança para poder estudar em casa. Caso não tenha, Amanda, não tem condições de pagar alguém para poder dar aula para ele. Vai buscar, vai pesquisar. Se você não tem dinheiro, você precisa ter tempo, você precisa arrumar tempo. Se você não tem tempo, você precisa arrumar dinheiro. Gente, é uma ou outra, sendo bem franca assim. Porque quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar por conta da minha filha Sofia. Eu era estagiária na época, eu já trabalhava na primeira escola que eu trabalhei, né? E ela era bolsista dessa escola. Só que todo mundo daquela sala já estava lendo e a Sofia, ela nunca lia. E lá tinha uma cultura muito chata, assim, em relação aos filhos de funcionário. Então, assim, não tinha muita atenção porque era filho de funcionário. Não, a fulana ali é filho de funcionário. E aí acabava não tendo tanta atenção. Só que, independente dela ser filho de funcionário ou não, ela era uma criança e tinha ali o direito de estar estudando e aprendendo como todas as outras. Como aquilo me incomodava e eu não tinha tempo ou condições para poder contratar alguém para poder dar aula para ela, para poder suprir aquelas necessidades dela, eu precisei abrir mão de muitas coisas para começar a estudar e desde então não parei, porque eu vi que o problema não era só com a minha filha, o problema era com o filho de outras pessoas também. E assim como eu precisei mudar toda a geografia da minha vida para poder assumir a responsabilidade de que a defasagem da minha filha era uma responsabilidade minha e eu precisaria conduzi-la ao caminho certo, foi quando eu comecei a mudar a trajetória. Hoje, graças a Deus, ela já acompanha a turma, a Sofia já tem 12 anos, mas na época ela ainda é uma responsabilidade minha. Mas naquela época ela ainda não sabia pedir ajuda, porque normalmente essas crianças que têm uma certa dificuldade, ela se retrai e aí parece que é uma criança desinteressada, parece que é uma criança que nunca aprende, parece que é uma criança que só brinca, ela só não sabe dizer que ela não consegue ou que ela está envergonhada porque todo mundo consegue e ela não consegue. E às vezes ela não sabe nem se expressar, porque dependendo do profissional que tiver de frente, né, às vezes lança ali umas palavras que aumenta o índice de baixa autoestima daquela criança. Então, assim, tenha observação, cautela, veja o comportamento do seu filho, a sua criança, ela sempre vai refletir o adulto que está na frente dela. Se você é um adulto agitado, um adulto que não tem responsabilidade, não tem compromisso com horários, não tem hierarquia, o seu filho ele vai refletir isso na escola. Mas assim como de casa ele reflete na escola, ele também reflete da escola em casa. Então, se você tá vendo que o seu filho, desculpa, ele começa a falar com tons mais pejorativos, algumas palavras que você vê que não saiu da cachola dele, você começa a observar a forma que ele lida com a frustração, a forma em que ele lida quando as coisas não saem da forma dele, se ele tem o hábito de chamar os amigos,
ou os brinquedos da forma que brinca, né? A imaginação vai além. De burro, você não sabe. Tenta investigar onde ele tá vendo isso para você poder solucionar os problemas. As crianças, elas são umas caixinhas de emoções. Elas recebem todas as emoções, todas as palavras, mas na hora de colocar para fora, eles não sabem que tem que abrir a torneirinha e deixar a água escorrer. Eles vão, ó, só igual o mar, assim, a onda vai e vem. E aí a gente precisa ter essa cautela de observar o que está sendo diferente, o que ele está sendo influenciado. O profissional que está de frente dele, né, que está ali lecionando para ele todos os dias, não só da escola, mas de todas as áreas, como está sendo abordado? Qual é a metodologia dessa pessoa, né? Em um outro vídeo, eu até vou falar mais direcionado para professoras, né? Uma coisa que eu tenho em mente, que eu aprendi com o tempo, é que o dinheiro ele é a consequência do meu trabalho. Não é que eu vou montar aulas e turmas e pegar alunos olhando e visando no bem financeiro que isso vai me trazer. Até porque eu já tive muitos retornos muito mais positivos, pessoais, espirituais, de conexões com famílias, de criar laços de amizade com responsáveis, que o dinheiro, ele não foi o importante. Quando a pessoa que está de frente, ela está direcionada e levada ao dinheiro, às vezes ela nem está ali por amor. E a educação, ela envolve muito sim o amor. Não é por amor, mas é com amor. Eu fiz a pedagogia não por amor, mas com amor à sensibilidade da minha filha e das outras crianças que estavam naquele ambiente, com situações a qual eu não concordava, mas para eu questionar eu precisava de ter um respaldo. Gente, assim, vou dar uma situação bem breve. Eu trabalhava no integral, onde as crianças entravam de 7h30 e saíam às 7 da noite. E elas iriam para o horário da escolaridade às 1h da tarde. 1h da tarde, isso. E aí, na minha concepção, eu achava o cúmulo do absurdo. Eu ainda não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, tá? Mas eu achava o cúmulo do absurdo a criança sair de casa, acordar cedo para chegar na escola e ficar assistindo televisão. Só que eu não tinha o respaldo, eu não sabia o que era oferecido ali para os pais na secretaria, né? Qual é o marketing que eles vendem ali, ou vendia para que fizesse com que os pais deixassem ali, porque não eram só pais que precisavam trabalhar. Eu preciso trabalhar e preciso de ter alguém, prefiro deixar na escola. Não era, às vezes eram pais que estavam por perto, tinham uma flexibilidade de horários com o trabalho e poderia sim não ter que levar a criança ali todos os dias. Mas ele escolhia e visava a escola como o melhor ambiente, aquela escola excepcionalmente como o melhor ambiente. E não era aquilo que acontecia. Isso me incomodava, Amanda. Amanda, ficava incomodada. Porque quando eu cheguei naquele ambiente, já era daquele jeito. E aí, de uma forma assim, bem tranquila, eu fui sondando as coisas, sondando como era feita, né? Até porque eu tinha acabado de entrar naquela empresa, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não tinha, assim, a segurança para poder falar que tá errado. E aí, um belo dia, eu na secretaria, conversando com a minha amiga que trabalhava na secretaria na época, eu vi a forma que era falado do integral, né? De que eles tinham um cronograma de atividades, de que eles tinham rotina, de que cada dia da semana era trabalhado uma coisa diferente. E na minha cabeça, eu só tava assim, meu Deus, não é nada disso que é feito. E aí, eu realmente falei assim, não, então eu preciso resolver dois problemas. Eu preciso resolver o problema dessas crianças, além do problema da minha filha. Porque minha filha, ela está num ciclo que também tem um problema. Então, assim, eu tomei aquela responsabilidade pra mim. Foi quando eu comecei a comecei a cursar o meu magistério, né? Eu terminei o segundo grau, comecei o magistério e aí eu comecei a ter conhecimento do que era. Mas ainda assim, não foi mil maravilhas, porque tinha uma hierarquia, eu precisava respeitar, né? Tinha uma responsável ali que deveria conduzir aquelas atividades e não era o que era feito. E aí, graças a Deus, Deus foi me orientando direitinho. Eu comecei a aprender tudo que ela fazia, até porque ela iria entrar de férias. E aí, quando ela entrou de férias, eu falei assim, não, agora tudo que é vendido para esses pais eu realmente preciso fazer. Por isso que eu tô falando para você que depende de quem está de frente. E os pais amavam essa responsável, né? Era uma coisa assim, que todo mundo chegava já perguntando por ela.
Só que eles não sabiam o que acontecia dentro das paredes. E aí eu falei assim, não, eu preciso realmente trocar isso daqui. Não é que eu queria ser visto, eu só queria que fosse justo, sabe? Se os pais pagam X para que os filhos tenham acesso a algumas informações ou algum tipo de conhecimento, eles precisam realmente receber isso. E Deus, ele me incomodava muito com isso, sabe? Era como se eu tivesse prometido alguma coisa para aquele responsável e eu não estava entregando. Então eu tomei essa responsabilidade, eu peguei essa responsabilidade para mim e foi quando, através dos estudos também, eu comecei a ter conhecimento. Não, então a psicometricidade é isso daqui. Então é por isso que é importante ainda manter a cultura das brincadeiras antigas, o momento da contação de história. E aí quando ela entrou de férias, em fevereiro. E eu dei a minha vida para poder fazer todo aquele cronograma e tirava foto das crianças fazendo as atividades. O meu trabalho, ele começou a ser prazeroso, porque eu tinha entendido exatamente o que eu precisava fazer ali. E aí foi quando eu comecei eu ainda não estava formada, tá? Eu ainda estava cursando o normal. E aí foi quando eu comecei a fazer as contações de histórias, foi quando eu comecei a trabalhar psicomotricidade, fazer oficinas de artes, fazer as brincadeiras, gincanas, tudo que era oferecido aos pais, eu comecei a colocar em prática. Amanda, por que você está trazendo isso à tona? Porque a escola já oferecia aquilo. Se havia aquele planejamento, alguém sentou, planejou e disse que era possível. Só que a pessoa que estava de frente, não tô aqui para poder falar mal dela, mas ela simplesmente não estava cumprindo. E eu me senti na responsabilidade de fazer. A culpa era da escola? Talvez por falta de supervisão, sabe? Mas eu, como profissional, eu me incomodei com isso. Para mim, poderia ser cômodo eu sentar do lado das crianças e continuar assistindo desenho com eles? Sim. Mas e a responsabilidade de que aquela criança só vai estar no pré-2 aquele ano? Ela nunca mais vai ter aquela idade. E eu costumo dizer, de um livro que eu li, que a infância, ela é a única fase que ela não vai embora. Porque você vive a infância e o restante das outras fases, você vai replicando o que você viveu na infância. Se você é um adulto agitado, ou incompreensivo, ou intolerante, ou irresponsável, os indícios, os pontos iniciais, ele está na sua infância. O terapeuta que vai te acompanhar, o profissional que vai te analisar, ele vai buscar saber como foi a sua infância. Porque a pré-adolescência passa, a juventude passa, a vida adulta passa. E aí, quando chegamos na velhice, nós voltamos a ser quem éramos quando criança. Quando uma pessoa tem Alzheimer, ela sempre vai lembrar de como ela era quando ela era criança. Ela vai lembrar de frases de que falavam com os responsáveis, né? Com seu pai, com a sua mãe, ou com quem estava ali do seu conhecimento. Então, a infância não é só uma infância, é o que vai regir a vida daquela criança. E eu não poderia ficar com a responsabilidade de que a criança iria lembrar daquele momento em que ela passava na escola de frente para uma televisão, hipnotizado por um Bob Esponja da vida. Então eu abracei essa responsabilidade porque eu precisava fazer a diferença não só na vida da minha filha, como na vida de outras crianças que estavam ali. Gente, o meu trabalho ele só é um sucesso porque eu tomo para mim as responsabilidades que me cabem. E quando eu posso, sempre que possível, eu conscientizo os pais, assim como eu estou fazendo nesse vídeo, de que vocês precisam tomar esse cuidado. Eu já recebi alunos, principalmente ano passado, uma das alunas bem pioneiras, assim que eu comecei a dar aula fora da escola, até porque mesmo eu fazendo essas mudanças, ele não me trazia um retorno financeiro. Eu ganhava R$400, gente, independente, eu fazendo ou não, eu assistindo televisão ou não, eu montando atividades ou não, eu cortando EVA para contar história ou não, eu pintando papelão ou não, eu iria continuar ganhando R$400. E tava tudo bem. Não era sobre o dinheiro, era sobre o meu papel, o meu dever ali como profissional, como uma futura professora. Entendeu? Essa era a minha responsabilidade. Por isso que eu tô dizendo que o dinheiro, ele só é consequências. Quando Deus abriu essa porta na pandemia para eu trabalhar com aulas particulares, eu já estava preparada. Parecia que não, mas Deus ali naquele integral, ele já estava me preparando para assumir turma, para ser uma professora atenciosa, para poder olhar para as crianças de uma forma diferente. Parecia que não, mas Deus já estava trabalhando ali comigo.
E ano passado eu recebi uma aluna que a mãe falou assim, Amanda, não tem muito o que ser feito, tá? Eu já vi que a professora ela é assim, ela tem um jeito um pouco mais ríspido para poder falar. Tem muita coisa a ver, até porque ela é uma professora assim, já de uma certa idade, então assim, ela não tem muito jeito para poder falar. Ela dá aula, sei lá, 30 anos, então tem coisas, tem culturas que demoram para ser moldada, entendeu? Para mim acaba sendo mais fácil, porque eu já me moldei, eu já fui, já comecei a estudar numa era onde já havia muita modernidade. Ai, Amanda, você tá falando que muita coisa não mudou? Gente, não tem como não ter mudado. As crianças que eu dei aula em 2019 são completamente diferentes dos alunos de hoje de 2021, 25, mesmo tendo a mesma idade. A era é outra. Então, assim, houve sim modificações, mas como ela vem de uma época antiga, ela vem trazendo com ela as culturas antigas que às vezes é difícil a gente tirar de um ser humano. Você tá entendendo? Porque por trás de uma professora também tem um ser humano. Então, assim, você como pai, como mãe, como tia, como avós, vocês precisam ter a sensibilidade de analisar e ver os filhos de vocês. Ver a necessidade. Não, isso tá estranho, preciso de um profissional, preciso observar mais. Senta com essa criança, conversa com essa criança, brinca com essa criança. Parece que não, mas as crianças soltam tudo na brincadeira. Às vezes a criança tá escrevendo do quadro e fala coisas que não deveriam ser faladas. Hoje em dia, eu tenho maturidade para poder entender o que ela realmente precisa dar continuidade para falar ou o que ela não precisa falar. Um exemplo, eu estou escrevendo no quadro, explicando alguma coisa, falo o nome de Angélica e a criança fala, ai, minha mãe e meu pai brigaram porque uma tal de Angélica bem ligou pro meu pai na hora do jantar. Isso não me desrespeita. Falei, tudo bem, o que acontece na sua casa fica na sua casa. Agora eu tô falando da Angélica do problema matemático, não tem nada a ver isso. É uma coisa que talvez iria abalar essa criança? Sim, mas não era naquele contexto que ela deveria trazer. Então, assim, não aguçar o que não me diz respeito, o que não diz respeito àquela criança, porque aquilo ali não é um assunto de criança. Nós, como adultos, nós entendemos muito bem o que ela quis dizer com isso, né? Não que ela tivesse a intenção, mas o que foi de fato que aconteceu. Mas aquilo ali não é um problema dela. Então, assim, problema de criança é problema de criança, problema de adulto é problema de adulto. A criança não tá conseguindo alcançar por alguma coisa, o adulto precisa intervir. E o adulto que vai intervir é o adulto que acompanha essa criança. Então, para o vídeo de hoje, segunda-feira, tome a responsabilidade de intervir quando o seu filho ou a sua filha precisa da sua ajuda. E é isso, beijinhos, até quarta!